professor Alexandre aqui para mais uma série dos vídeos sobre como fazer uma redação, uma boa redação do Enem, certo? Bom, como havia dito, nós falaremos hoje sobre a competência 2 do Enem. Trata-se da competência mais, que eu diria um pouco mais trabalhosa até para nós professores, para expressarmos, passar para vocês como que vocês têm que trabalhar nela, quanto também para o aluno. É a competência mais perigosa. Para adiantar um pouco aqui as coisas, saiba que é pela competência 2, como havia dito no vídeo de introdução, que você pode zerar a redação toda. Basta você descumprir uma das premissas básicas ali do que não pode ser feito, que você zera a redação toda e é desclassificado na redação, tá bom? Mas vamos lá falar sobre, basicamente, o que é a competência 2. Ela se trata de uma competência que ele vai avaliar, basicamente, o gênero, o respeito ao gênero da redação e o repertório. Vamos focar um pouco aqui no gênero, no respeito ao gênero. Bom, uma redação dissertativa argumentativa, ela precisa ter os 3 aspectos básicos da redação: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, ok? O que você precisa tomar atenção? Bom, numa introdução eu tenho que ter a tese. Mentalize o seguinte: o que é a tese? Eu vim falar sobre isso. Alto lá, gente. Você não vai escrever Alexandre Felipe de Souza vim falar na rede. Não. Você tem que ter em mente que o quê? É o centro do seu assunto, da sua argumentação que você vai desenvolver depois. Então, a tese é aquilo que você vem para falar e para defender, obviamente, depois durante o desenvolvimento. Então, isso tem que aparecer na introdução. Uma tese clara, tá? Uma das dicas que tem, falando aqui rapidamente, é você introduzir uma oração adversativa que você constrói uma boa tese na introdução. Imagina que você faz toda o começo da introdução e logo em seguida você coloca: entretanto, é necessário que se faça tal coisa XYZ. Bom, você apresenta a sua tese, geralmente com essas orações adversativas, tá? Bom, no desenvolvimento, que é onde você vai colocar suas argumentações, seus argumentos, é onde você articula as ideias para defender a sua tese. Se essas ideias elas estão bem articuladas do ponto de vista das próprias ideias, do conteúdo, isso é outra história que nós comentaremos no vídeo aqui também, no site do InfoEnem, na competência 3. Mas você tem que minimamente apresentar que, olha, nesse trecho do texto eu vou defender as ideias e aqui estão elas. E depois, por último, obviamente, a sua conclusão. No caso do Enem, você precisa bolar uma proposta de intervenção que você vai demonstrar um fechamento ali. Mesma coisa também no nosso ciclo de vídeos introdutórios aqui, falaremos sobre a competência 5, que fala dessa conclusão, que é a proposta de intervenção, ok? Bom, eis que você tem que ter isso. Isso é respeito ao gênero. Você vai ter uma redação dissertativa argumentativa, sempre escrevendo, ok? Na terceira pessoa do singular, no máximo na primeira pessoa do plural, tá? Você pode lançar um nós ali, desde que seja com a finalidade de situar algo como enquanto você na sociedade, mas assim, uma opinião pessoal do professor aqui, eu evito. Não precisa, você pode construir toda uma redação só na terceira pessoa do singular. Leia, veja os nossos artigos que temos aqui e teremos no futuro, por exemplo, o uso do índice de impessoalidade, de indeterminação do sujeito, que é a partícula si. Você coloca a redação na terceira do singular sem demonstrar que é você por trás dela. Exemplo, em vez de você falar eu penso que, pensa-se que, etc, etc. Pronto. Você saiu da primeira pessoa para fazer essa embreagem na terceira pessoa, tá? Por quê? Porque essa característica dos gêneros objetivos, ok? Então, para fecharmos aí essa parte da competência 2 sobre gênero, tem que tomar cuidado com isso, tá? O formato desse gênero dissertativo argumentativo, ok? Sempre impessoal e você desenvolver uma argumentação em defesa da sua tese, de um ponto de vista, tá? Ótimo. Bom, agora nós vamos para a segunda parte que eu acho bastante crítica e séria na competência 2, que se trata do repertório. Nesse repertório você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que lançar dados sobre o seu tema. Você vai articular isso tudo no desenvolvimento. Ora, como que você lança isso? Bom, você vai ter ajuda dos textos de apoio,
Lembrando que, se você quiser alcançar o nível 3 da competência 2, ou seja, garantir no mínimo 120 pontos, não estou falando de 200, você não pode copiar os trechos do texto de apoio. Ah, eu pensei que não podia de qualquer jeito. Não pode, você pode, mas caso você o faça, você já está perdendo a chance de fazer 120 pontos. Então, evite. Tá bom, professor Alexandre, então como é que eu faço para eu ter boas ideias, um bom repertório? Dica pessoal, de novo, do professor aqui, que eu acredito que dê certo. Leia muito editorial e artigo de opinião, de todos os espectros. Pega da direita à esquerda, os autores que você gosta, que você não gosta, mas leia artigos de opinião, por quê? Ah, mas não é um artigo de opinião que eu construo, não é mesmo, caro. Entretanto, no artigo de opinião você vê todas as nuances e as maneiras como que os autores articulam para argumentar. Um artigo de opinião, não adianta eu falar que eu gosto disso ou não gosto daquele, pronto e acabou. Eu preciso tecer argumentos. Por quê? Então você se apropria dessas maneiras de argumentação através do artigo de opinião. E o editorial, os editoriais, que geralmente não tem uma assinatura, é um gênero muito bom, porque o editorial ele vai te dar uma ideia do próprio formato do gênero. Ele vai colocar um ponto de vista, sim, sobre um determinado assunto. Então você meio que... você articula, você consegue ter você consegue preencher aí duas lições de casa. Uma, se informando, né? Porque geralmente o editorial da semana ou do dia ele vai falar sobre um assunto que é do momento, né? Ligado a alguma notícia que esteja em alta, em evidência, e depois pelo próprio formato do editorial, que lembra muito uma redação dissertativa argumentativa, tá ok? Ótimo, então você precisa de repertório. Os repertórios, então, você vai demonstrar o quê? Notícias, conhecimento sobre notícias, você pode citar notícia, uma data, qual veículo onde ela foi vinculada. Você pode colocar citações, ok? Você pode também falar sobre o que vai ser levado em consideração, é o quê? Seu conhecimento em política, filosofia, história, geografia. Então veja, todo esse bojo, todo esse aparato de conhecimentos, você tem que articular na sua redação para defender seu ponto de vista. E isso é levado dentro da competência 2. Então estude muito geografia, filosofia, sociologia, política, esteja inteirado com os acontecimentos para você ter índices, números, para você poder corroborar, escrever um texto que corrobora com o seu ponto de vista. Detalhe, tá? Quando eu falo sobre citação com os meus alunos, muito cuidado. Procure fazer uma citação que se encaixe com a sua tese, ok? É uma coisa que eu percebo muito nas redações que eu corrijo, que às vezes o aluno ele coloca uma citação ali, que existe, eu sei que existe, a gente sabe que existe, né? 120 citações para você colocar no Enem. E aí o aluno ele joga, vou citar Paulo Freire agora. Mas nem toda citação ela se liga, ela se conecta, ela tem um campo semântico adequado para aquilo que você está defendendo. Então, muito cuidado nessa coisa de que, eu estou louco para citar. Cite, nunca deixe, se você tem uma citação, cite. Ela vai deixar seu texto rico, ele vai saltar os olhos do seu corretor, fazendo ali, geralmente, você garantir também no mínimo 120 pontos, por causa do repertório. Mas saiba o que citar, como citar, quem citar, ok? Bom, então repertório e por último dessa terceira base da competência 2, né, falamos sobre o formato do gênero, sobre repertório e agora os fatores que fazem zerar a competência 2 no Enem, que fazem você zerar a redação por completo, ok? Primeiro de tudo, se você construir uma redação com menos de 7 linhas, não faça isso. Sua redação tem que ter no mínimo 8 linhas. Se você escreveu só até 7, acabou. Zera, tchau, até o ano que vem, ok? Outra coisa, quando você tem uma parte desconectada do texto, ok? Por exemplo, se você coloca... você constrói todo o seu texto e coloca um trecho de uma oração. Você fala, nossa, mas como assim? Porque você acha que vai colocar uma oração ali para demonstrar que aquilo tem um efeito sobre o seu leitor bom. Não, está desconectado, você vai zerar tudo que... Você pode ter feito uma dissertação, uma tese de doutorado, você vai zerar na redação. Ou, por exemplo, quando você coloca marcas enunciativas do tipo, meu nome é Alexandre, estou aqui para falar sobre... Não, zerou.
Cuidado com essas partes, ok? Não preciso nem falar sobre estrangeirismo, do tipo colocar frases, períodos em outra língua, não importa se todo mundo sabe inglês ou sabe japonês, não pode, também faz você zerar, tá? E por último, por fim, o que faz você zerar, nesses itens básicos do que não fazer numa redação do Enem, é você não respeitar o gênero dissertativo e argumentativo. Por exemplo, você conta uma história. E você começa com o seu ponto de vista tese e aí você, no seu desenvolvimento, você inicia a coisa como: pois então, certa vez, na montanha, havia um político que... Não, se você começar a contar uma história, apresentar ali a tipologia narrativa, você zera toda a sua redação. Então, muita atenção com isso, ok? Você tem que ter respeito ao gênero, ao formato dissertativo e argumentativo, você tem que ter repertório, leia muito, estude muito. Mais uma vez, leia editoriais e artigo de opinião, você vai ficar bala. E por último, todas esses pecados capitais que você não deve cometer no Enem, ok? Tomando cuidado com isso, prestando atenção nessas dicas, você já está dando os primeiros passos aí para garantir uma ótima nota, tá ok? Então fique ligado aí que nós vamos trazer mais vídeos